Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vim trazer 8 fatos sobre Portugal que você não faz ideia. De repente alguns deles você até pode fazer ideia, mas são fatos de repente não tão falados, não tão conhecidos. Então, para questões de curiosidade, né? Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre Portugal, sobre alguns fatos de repente não tão falados, fica ligadinho aqui nesse vídeo, mas já deixa o joinha, já se inscreva no canal se não é inscrito, é de graça e tem muita gente que assiste o vídeo e não é inscrito. Então, por favor, ajude o canal a crescer, um botãozinho vermelho aqui embaixo, se inscreva que agora eu vou contar os 8 fatos bem interessantes sobre Portugal que de repente você não faz ideia. Vamos lá, vamos ao primeiro fato então. O primeiro fato é que Lisboa nem sempre foi a capital de Portugal. Isso mesmo. A primeira capital que foi designada no século XII foi Guimarães, né? Tanto é que Guimarães é conhecido como o berço de Portugal, né? E foi ali que nasceu o primeiro rei de Portugal, que foi o Afonso Henriques. Inclusive tem vlog aqui no canal contando um pouco mais sobre a história de Guimarães, mostrando um pouquinho mais sobre a cidade. Então, se você ainda não conhece, quer conhecer, é só você assistir o vídeo sobre Guimarães. Eu vou deixar aqui em algum lugar desse card, tá? Depois de Guimarães, quem foi anunciada aí como a capital de Portugal foi Coimbra. E só depois de Coimbra que foi Lisboa. Então, antes de Lisboa teve aí Coimbra e antes de Coimbra teve Guimarães, tá? Então, Lisboa nem sempre foi a capital de Portugal. O segundo ponto aí que você de repente não conhece ou não sabia é que a Torre de Belém, sabe a Torre de Belém? Aquele monumento arquitetônico bonito que fica lá em Belém, né? Lá em Lisboa, que tem aquela vista toda bonita da Ponte 7 de Abril, né? Ela já foi uma prisão, isso mesmo. A Torre de Belém ela foi construída na época dos descobrimentos, né? Ela era uma fortificação militar, mas séculos depois, mais precisamente no século XIX, na época aí das guerras liberais, ela serviu como prisão política, então ela já foi considerada aí, ela já foi uma prisão. Então esse lugar onde você vai lá conhecer, visitar, que é muito bonito, já foi uma prisão. De repente você visitou e nem sabia. Quem mora em Lisboa é Alfacinha. Já ouviu falar? Claro que existem aí 2 nomes para classificar os moradores de Lisboa. O mais conhecido que é Lisboeta, né? Então quem mora em Lisboa é Lisboeta ou Alfacinha. Eu já ouvi muito esse nome, mas eu nunca tinha entendido muito bem o porquê, né? Aqui o pessoal de Évora, por exemplo, quando fala sobre os lisboetas, né? Sobre as pessoas que moram em Lisboa, falam Alfacinha. Então eles têm esses 2 nomes. Acredita-se, né? O que se diz aí por aí é que esse nome vem de uma época antiga que não se tinha muito alimento e o alimento principal que se tinha lá em Lisboa era vegetais e o que eles mais gostavam era as alfaces. Então, alface, alfacinha, né, o diminutivo, então por isso ficaram conhecidos como alfacinhas também, né? Então, bom, não sei muito bem se essa é a explicação, mas que existem 2 nomes para classificar aí quem mora em Lisboa, existe. Então, Lisboeta e Alfacinha, se por acaso você ouvir algum desses nomes, já sabe a quem está sendo referida. Um outro fato muito curioso é que Lisboa ela já foi conhecida, já foi chamada de Cidade dos Espiões. Isso porque na Segunda Guerra Mundial, Portugal ele se mantinha ali neutro, né? Pelo menos ele falava ali que era neutro. Mas o que se acredita, né? O que se dizem aí por aí, é que muitos espiões alemães e também os aliados, eles vieram para Portugal, né? Vieram para Lisboa e ficaram por ali, né? Comandando aí as coisas enquanto a guerra acontecia. Portugal estava aí neutro, mas o que acredita é que Salazar na época ele queria proteger o país, então ele jogava aí dos 2 lados, ele ajudava aí todos os lados. Então acredita-se que muitos espiões estrangeiros estiveram aqui em Lisboa, né, para poder se esconder, enfim, para poder comandar as operações ali da capital portuguesa. Portugal já teve uma rainha proclamada morta. Isso mesmo, eu já contei essa história inclusive em um vídeo aqui no canal, então procure, tá? Que é a história de Pedro I, não é o Pedro do Brasil, tá? Mas é a história de Pedro e Dona Inês de Castro, tá? É uma história de amor, assim, bem bonita. Vou deixar também aqui em algum lugar aqui nos links, tá? E o que aconteceu é que basicamente era um amor proibido, o pai dele não aceitava esse relacionamento e o pai simplesmente mandou matá-la. E depois dela já morta, né, já enterrada já há alguns anos, ele foi declarado, né, rei e ele pediu que desenterrasse o corpo da Inês de Castro, colocasse ela sentada e todas as pessoas tinham que dar um beijo na mão, assim, do cadáver, isso mesmo. Colocaram ali a coroazinha e tudo e ela foi proclamada rainha
depois de morta. Então, Portugal já teve uma rainha morta. Um fato muito curioso é que Paris é a segunda maior cidade portuguesa. Entendeu? Sim. Fora de Portugal, Paris é a cidade que mais recebe portugueses, onde mais moram portugueses. São quase 1 milhão de portugueses que moram na capital francesa, né? Então, muitos portugueses moram lá, então é muito facilmente encontrado portugueses lá. Então, muitos imigram para o país, né, para poder tentar uma vida melhor. E o segundo, né, país onde mais se encontram portugueses é Luxemburgo, tá? Cerca de 12% da população luxemburguesa acredita-se que é português ou descende de portugueses. Então, assim, dos países assim onde você mais encontra portugueses, esses dois aí, né, que é França, principalmente Paris e Luxemburgo. Então, tem um grande volume de portugueses aí nesses dois países. Portugal já teve a maior central de energia solar do mundo. Já perdeu esse posto para o Egito, mas já teve e fica, né, aqui no Alentejo, no distrito de Moura, tá? Então, durante aí algum tempo, Portugal teve a maior central de energia solar do mundo. Atualmente perdeu esse posto, mas já teve. Então, de repente, você não soube disso, fica na região de Moura, aqui no Alentejo. E para finalizar, Portugal tem a maior ponte da União Europeia e a segunda maior da Europa, que é a Ponte Vasco da Gama. Ela tem 12,3 quilômetros de extensão, tá? Ela só perde para a Ponte da Crimeia, ali na Rússia, mas ela é a maior da União Europeia e a segunda maior da Europa, tá? Então, de repente, você não sabia, de repente você passa lá até todos os dias, de repente você já passou por ela e você não sabia que você estava passando por baixo de uma das maiores pontes do mundo, né? A maior da União Europeia e a segunda maior da Europa, Ponte Vasco da Gama. Então, eu gostaria de saber dessas novidades, sabia de alguma delas, algumas não sabiam. Me diga aqui embaixo qual mais te impressionou, me diga aquela que você não sabia e também aquela que de repente você já sabia, você já tinha aí conhecimento, né? Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre algumas novidades, algumas curiosidades aqui de Portugal. Se você gostou desse vídeo, deixa o joinha, se inscreva no canal e nos vemos em um próximo vídeo. Beijo, tchau!